Olá, seja muito bem-vindo ao Condomínios Eficientes, o podcast da Moura Moro. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem especial, que é o que faz a parceria entre o síndico e a administradora dar certo na prática. Por isso estão aqui comigo já o Vinícius e a Letícia Moro, que são os diretores da Moura Moro, e também a Poliana Colucci, que vive essa experiência na prática todos os dias como síndica, né? Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Para ser síndico, eu acho que é muita responsabilidade e a administradora vem para ajudar, dar esse suporte, né? Como é que você vê essa importância de ter uma administradora ao teu lado? Eu acho imprescindível, né? O síndico ele tem uma rotina muito puxada, a gente tem uma série de atividades de acompanhamento dentro dos condomínios, junto a fornecedores, equipe. E ter uma administradora como a Moura Moro que dá esse suporte para que a gente possa focar no que é a nossa função especificamente é indispensável para que você tenha sucesso realmente. Letícia, Vinícius, o que a Moura Moro faz no dia a dia para dar mais praticidade, facilidade, né, para os síndicos? Olha, hoje nós estamos com a Poliana, que é uma síndica profissional. Então, ela já tem uma experiência, uma pessoa que é advogada, ela já tem vários capacidades, vamos dizer assim, inerentes ao cargo que já ajudam. Mas nós também temos síndicos pessoas físicas normais, que são às vezes apenas um morador do condomínio. E independente de quem seja, que esteja à frente do condomínio, nós damos todo um suporte. Então nós conseguimos fazer reuniões, a gente faz um planejamento junto com esses síndicos para entenderem o que eles visam para o próximo ano, às vezes, do condomínio, o que eles querem fazer durante aquele período. Eu quero reformar a piscina, eu quero pintar a fachada, então a gente já começa ajudando ele no que ele precisa, se organizando financeiramente, se vai ter que fazer uma assembleia de chamada de capital, se vai ter que fazer uma assembleia para aprovação das melhorias que ele quer. Então existem várias reuniões até com os nossos setores, porque como a Moura Moro ela ajuda em todas as áreas, os síndicos, então a gente vai acionar, né, o nosso departamento orçamentário, nosso departamento financeiro, nosso departamento da própria contabilidade. Então, assim, é muita gente envolvida. Então, a gente acaba fazendo várias reuniões, então fica realmente uma proximidade alinhada junto com o síndico nesse sentido, para que ele se sinta seguro de tomar as decisões, de ir para frente, ir para a assembleia já com algo bem desenhado, com algo assim já debatido, com algo, não digo pronto, porque a assembleia às vezes pode dar, nunca tem como saber como vai ser, mas já algo assim com uma base para as pessoas até entenderem, porque as pessoas que são os moradores vão estar às vezes escutando aquilo pela primeira vez. Perfeito. E sim, porque por mais que a Poliana tenha os talentos dela, às vezes o que falta um pouco é o tempo. Então as coisas precisam estar organizadas, simplificadas, claras, acessíveis, de forma segura, de que quando o síndico, profissional ou não, bata o olho nas informações, ele se sinta seguro. Ele saiba, não, isso está correto, isso foi verificado, isso foi auditado, é o meu aval que está aqui, alguém que fez, eu sei que foi uma pessoa competente, não preciso ficar revisando tudo aquilo. Se tem algum alerta, alguma coisa já é identificado, a gente já passa isso para o síndico, já passa isso para o conselho, e essa ajuda na organização. Cada condomínio vai ter o teu tempo, cada condomínio vai ter a sua forma de trabalhar, a sua vida, a sua escala, como os moradores gostam de conduzir aquele condomínio. O síndico não é o dono do prédio, então a gente sempre tem que olhar, conversar com os moradores, ir para a assembleia. Agora que você falou, na assembleia pode acontecer qualquer coisa. Às vezes a gente chega com uma pauta e a gente sai com outra pauta para ser marcada para outra assembleia, né? Vou marcar uma assembleia para marcar uma assembleia. Às vezes acontece isso, é engraçado. Mas nem então essa importância de ter as coisas organizadas. Quando a gente chega no momento de decisão, você ter tudo simplificado e com todas as informações na mão te ajuda a tomar uma decisão mais correta, mais assertiva. Então, nessa parte de assessoria ao síndico, ele fica bem resguardado, porque ele, como a Poliana mencionou, o síndico ele pode cuidar da parte que cabe a ele e a Moura Moro cuidaria da parte burocrática em volta aos braços, digamos assim. Poliana, antes da Moura Moro, né, de você trabalhar com a Moura Moro, quais eram as tuas maiores dificuldades como síndica, né, essa parte de administração dos condomínios e o que mudou depois da entrada da Moura Moro? Eu penso que é exatamente isso que o Vinícius destacou, a questão de tempo, né? Quando você atua, principalmente se você atua sozinho, hoje eu tenho uma equipe, mas eu tenho uma equipe de
pessoas que ficam também comigo na linha de frente. Então, você ter quem pense e ajude você a pensar, economizando seu tempo, trazendo as informações, buscando orçamentos, cuidando da cobrança e só te dando os feedbacks, os relatórios, e até a gente ter a liberdade de bater um papo, de trocar ideias, ver os melhores caminhos, né? Enriquece demais. Então eu vejo que isso é um grande diferencial, a gente ter uma equipe especialista que te dá suporte naquilo que você precisa. Complementando a Poliana, qual que é o maior diferencial nessa questão da nossa administradora? É que nós somos uma administradora, a Moura Moura é uma administradora. As outras empresas aqui em Foz do Iguaçu, elas acabam sendo apenas uma contabilidade, então elas têm um departamento que cuida de condomínios. E como administradora, por isso nós conseguimos atender a tantos braços para o síndico, para o condomínio e para os moradores. É exatamente isso, a gente percebe, para quem lida com vários condomínios, né, a gente percebe exatamente essa diferença, né? Quando é uma contabilidade que tem um departamento que atende condomínios, porque nem toda contabilidade faz, as pessoas acham, contrata um escritório de contabilidade. Não, porque o condomínio ele tem todo um cuidado diferenciado. Então não basta um escritório de contabilidade, você tem que estar com alguém que saiba de condomínio, entenda as necessidades e demandas do condomínio. E isso é muito nítido quando você lida com uma administradora de condomínios como a Moura Moura e quando você lida com o escritório de contabilidade. Isso para gente que trabalha nisso, a diferença é muito clara. Vinícius, na sua visão, o que torna a relação do síndico com a administradora uma verdadeira parceria e não apenas, né, só uma prestação de serviço? A empresa, a administradora precisa entender que o síndico, ele tá ali não para cuidar apenas do prédio, mas que o síndico tá ali para cuidar de pessoas. Então, eu acho esse o melhor talento da Poliana, o trato dela com as pessoas. Então, quando a gente pega um relatório, a gente não está mandando esse relatório só para a Receita Federal. Alguém vai ler esse relatório, uma pessoa vai ler esse relatório, um morador vai ler esse relatório, e o síndico precisa explicar isso. Ele vai estar em contato, ele vai estar numa assembleia, ele vai estar numa reunião, falando aquilo, convivendo com aquilo. Porque o trabalho do síndico profissional é deixar o condomínio de forma harmônica, e é ali onde entra a administradora, que passa uma informação segura, que passa uma informação clara, que dá esse suporte para o síndico brilhar, né, para fazer o sucesso dele. Então é ali que entra, nessa relação de entender que não são só números, não são uma coisa fria, não é algo só fiscal, legal, burocrático, mas que a gente quer as pessoas felizes. As pessoas falam assim, não, meu condomínio é muito bem administrado, meu condomínio é muito bem organizado. E quando a pessoa sai do condomínio dela e visita um vizinho em outro condomínio, que às vezes as coisas não estão tão claras, às vezes as coisas não estão tão organizadas, ele sente a diferença da administradora e do síndico profissional dentro do condomínio dele. Eu acho que essa transparência na prestação de serviços, principalmente pelos recursos tecnológicos que a Moura Moura deixa disponível, tanto para o síndico quanto para o condômino, ajuda nessa questão que o Vinícius trouxe. Porque às vezes você que fez a despesa, você comprou material de limpeza, você contratou o encanador, você, né, enfim, comprou o banco para o pessoal sentar lá no jardim. Se você não coloca isso de maneira clara no relatório, o condômino não sabe o que aconteceu, ele só vai ver um gasto, manutenções. E que são essas manutenções? Isso gera conflito, isso gera comentário, falta de clareza, falta de transparência. Então isso é uma coisa também que na parceria, quando há necessidade pelo perfil do condomínio, a Moura Moura é super acessível em fazer esse detalhamento para atender ao cliente. A Moura Moura é um dos maiores pilares, essa questão da transparência, né? Sim, tá nos nossos valores, na nossa missão. Mas complementando até inclusive o que a Poliana estava falando, o síndico ele precisa ficar em paz com a administradora, porque assim ele precisa confiar. Eu fiz a minha conta e que é a função do síndico, né? Fiz a despesa, comprei o que eu precisava comprar e passei para a administradora. A partir dali ela não se preocupa mais com isso. Ela resolveu, ela já deu check para ela. Aí é conosco, aí o nosso trabalho começa. E então assim, ela não precisa conferir, vocês postaram, vocês colocaram certo no relatório, tá tudo ok. Então assim, é uma paz que ela
é o tempo que a gente mencionou até antes, assim, ela não se preocupa mais com aquilo, tá resolvido e ela sabe que tá em paz depois que passou para nós. Poliana, você já chegou a trabalhar sem o apoio de uma administradora? Não, é impossível o síndico desempenhar o trabalho dele, porque são conhecimentos específicos. Às vezes a pessoa acha que é como fazer uma gestão doméstica, caseira, né? Não é possível fazer isso, porque você tem que prestar contas para uma comunidade. Então você precisa de um profissional especializado para fazer isso. No meu caso, por eu ser advogada, eu tenho algumas facilidades, mas eu não me considero competente, por exemplo, para fazer toda a parte de burocrática, tributária, fiscal, que é de competência do condomínio em si e que a gente deixa a par, né, da responsabilidade para a administradora. Então, eu não considero possível fazer uma boa gestão sem uma administradora competente. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa parceria que você tem com a Moura Moro. Olha, ela surgiu exatamente pelo respeito da gente no mercado, porque nós atuamos no mesmo mercado de condomínios, né? E a gente se conheceu exatamente do trabalho. E essa confiança, olhar o outro trabalhar e ver o resultado do trabalho do outro foi o que nos aproximou, exatamente porque para mim é muito importante essa questão da transparência, da organização, né? E aí eu fui vendo que o trabalho, a gente teve uma primeira oportunidade de atuar conjuntamente, a gente viu que funcionou muito bem e essa parceria só cresceu. Porque a gente tem essa liberdade, essa transparência, esse respeito na condução. E há uma convergência de interesses, né, e de esforços em benefício dos condôminos em geral, né? Todo mundo sai ganhando. Exatamente, é uma relação de venda. Exatamente. Poliana, que conselho você daria para os síndicos que ainda não têm esse apoio de uma administradora de condomínios? E se você também indicaria Moura Moro, né? Sem dúvida, eu indico, né, a Moura Moro em vários condomínios que eu atuo ou quando me perguntam, exatamente pela questão da especialidade. Tem especialidade, tem tecnologia, tem ferramenta, tem abertismo para novos desafios, né? E eu diria para que ele conheça várias, porque é importante a gente conhecer várias, porque você vai ter comparação, até porque existem condomínios, cada um é muito peculiar, né? Não são todos iguais. E às vezes você vai precisar de um outro tipo de serviço, então é importante você conhecer, até para que você possa indicar, e eu, no meu caso, eu indico com tranquilidade a Moura exatamente porque eu trabalho com eles e sei da qualidade do serviço. Por que as empresas, né, os síndicos, no caso, devem contratar a Moura Moro? Olha, eu acho que um dos nossos diferenciais é que eu e Letícia e toda a nossa equipe, a gente vai atuando no condomínio não de forma distante, a gente se aproxima. Então a gente vai até o condomínio, a gente faz reunião. O último lugar que eu sento, eu acho que é na cadeira da minha sala. Eu acho que é o lugar onde eu menos passo o tempo. Então a gente vai nas assembleias, a gente tá lá, a gente tá presente na vida do condomínio, a gente mapeia o condomínio, vê o que o condomínio precisa, conversa, explica, olha, o teu vizinho solucionou esse problema de tal forma, outro condomínio solucionou esse problema de tal forma. Então a gente passar conhecimento, passar expertise. É isso que o síndico precisa, de uma informação, uma troca de ideias. E aí quando a gente monta tudo, organiza isso, vai para uma assembleia, a gente vê, por exemplo, a Poliana, quando chega na assembleia e ela brilha, né, faz com aquilo tudo organizado, faz a assembleia dela e todo mundo sai feliz, sai aplaudindo. É aí que a gente sente orgulho do nosso trabalho, orgulho do síndico que está ali presidindo, né? A gente fala assim, a gente conseguiu ajudar, né? Aquele síndico que está brilhando, aquele síndico que está ali evoluindo e transformando a vida das pessoas que moram lá. Talvez nem todos os moradores tenham noção do trabalho que é por trás, na verdade, né? Até se chegar numa assembleia, no dia a dia em si mesmo. Muitas vezes o síndico acaba resolvendo coisas e os outros moradores não ficam nem sabendo, né? Às vezes teve um problema com tal morador, o outro morador nem ficou sabendo e o síndico já está lá trabalhando e resolvendo, né? Mas para a gente conseguir dar essa assessoria para o síndico também, é uma questão de que nós vamos atrás. Então, nós investimos em sistemas próprios para condomínio, nós investimos em material para os moradores numa linguagem acessível, porque ninguém é obrigado a entender as tratativas jurídicas, contábeis. Então, a gente traz
para dentro da casa das pessoas, que eles consigam entender. A gente vai em congresso, a gente vai em palestras. Então a gente está sempre se atualizando para trazer para o síndico também esse conhecimento, não é só de experiência, eu acho porque funcionou. A gente também vai atrás para o síndico ter realmente essa segurança. Então, quando chega lá, pareceu fácil, porque foi feito muito trabalho antes para que fosse fácil no momento que os moradores vissem. Não, e, Poliana, dá para perceber também, né, quando a gente conversa muito sobre esse assunto de síndico, administrador, essa parceria, que existem, né, parcerias entre síndicos e administradoras que são realmente uma parceria, assim, tipo, realmente um trabalho, né, apenas. É a diferença de você ter uma parceria mesmo, de você não ser aquela coisa fria, né? Você sente isso do amor a moro, faz parte, é melhor isso no trabalho, né? Como é que tu sente isso? Não, sem dúvida, exatamente pelo que a gente destacou, né? Essa questão da especialidade e de você atender à necessidade daquele condomínio. Porque eu também tenho que ajustar o meu trabalho como síndica de acordo com a característica do condomínio. Tem condomínios que são condomínios que têm um público mais idoso, outros são de recém-casados, outros condomínios são mais típicos de estudantes, dada a característica da cidade. Então isso traz uma demanda específica. Isso vai exigir de mim um ajuste, né? E se eu não tiver um parceiro que também se alinha a isso, simplesmente me entregue só relatórios, vai tornar o meu trabalho mais difícil. Tem que ser humanizado, né? Exatamente. Porque o relatório, eles traz números, mas o significado daqueles números, o impacto do que realmente aquele número é um número positivo ou negativo, porque o número papel é o mesmo, mas se ele é positivo ou negativo, é a gestão que vai definir. É essa conversa, essa troca. Esse número tá ruim, a gente consegue melhorar ele assim. Então, é realmente, assim, É buscar soluções. buscar soluções em conjuntos, né? A gente realmente dá esse respaldo. A gente fala que a gente brinca que a Poliana diz pra onde quer ir, a gente vai remando até chegar lá. Então, a gente faz o que tem que ser feito. Legal. Poliana, tem alguma consideração final para fazer? Olha, eu diria assim, conheça, né? Busque as referências. Hoje, a minha empresa, a gente já atua com 30 condomínios. Então, mais de 90% da minha carteira hoje, quem cuida é Amor a Moro. Isso me dá tranquilidade, inclusive, para crescer, né? Então, eu penso que a gente, quando fala de parceria, a gente fala dessa questão de crescermos juntos, né? Trabalharmos juntos. Eu vejo isso na Amor a Moro. Legal, isso. Não, é gostoso ouvir isso, né? Igual eu falei, a Poliana não tem 30 condomínios se ela não tivesse todo esse talento que ela tem, esse profissionalismo que ela tem. Recebe muitos elogios e a gente também se orgulha de falar assim, eu ajudei pelo menos um pouquinho, eu tenho ali uma mãozinha que eu dei para ajudar e a gente sempre gosta disso, a gente gosta de ajudar, a gente gosta de ver quando o pessoal sai sorrindo, sai falando assim, nossa, eu tinha tantas preocupações quanto ao meu condomínio e hoje eu já sinto que elas estão solucionadas, ou pelo menos eu sei aonde a gente vai chegar, qual é o caminho que a gente vai caminhar e eu deixei de ficar nervoso. As pessoas passam feedback pra gente e trabalham em conjunto. A administradora sozinha não faz milagre, o síndico sozinho não faz milagre. Tem que estar tudo muito bem alinhado, muito bem organizado, conversado, aí sim que o condomínio vai ter sucesso. E é isso, hoje nós dois, né, não podemos falar que não temos. Se eu puder falar para os síndicos que não estão aqui, conheçam o trabalho de uma administradora, porque muitos síndicos eles acham que tem que assumir tudo, que é como você mencionou daquela administração doméstica, onde realmente é tudo caseiro. E hoje o mundo já é outro, o mundo já é moderno, as necessidades das pessoas também são outras, então assim, você não precisa ficar sozinho, você não precisa sofrer à toa. Então, assim, às vezes, no mínimo, venha conversar, venha entender o que você tem. A gente consegue fazer um pacote personalizado para você, para o seu condomínio, porque, como a gente mencionou, cada condomínio tem uma característica diferente, então cada condomínio também tem uma necessidade diferente. Então, a gente consegue fazer algo, assim, realmente que adaptado para aquele cliente, para aquele síndico, para aquele condomínio. E quando depois que ele conhece, ele não quer mais sair da sua vida. Isso aí, gente, que legal, e realmente dá para ver que vocês têm essa parceria, né, síndico, administrador, que faz dar certo, que é o que muda o dia a dia, que não é só para vocês. Essa parceria dá o resultado final lá na gestão, lá na vida, no dia a dia dos próprios moradores, que é o que realmente importa, até porque o trabalho de vocês é fazer o dia a dia dos moradores ser mais leve, sem
sem problemas no condomínio, né? Muito obrigada, Poliana, Vini, obrigada pela participação mais uma vez. E a gente fica por aqui com mais uma edição do podcast Condomínios Eficientes da Moro a Moro. Até a próxima edição. Até mais. Tchau, tchau.